Meu nome é Dave e há 15 anos trabalho como caminhoneiro cruzando as estradas dos Estados Unidos. Já passei por muitas aventuras e história estranha, mas o que aconteceu naquela noite no deserto do Arizona me deixou sem palavras. Essa foi uma das experiências que desafiam a realidade e fazem você questionar tudo o que sabe. Em uma noite de novembro, eu estava transportando uma carga de equipamentos para um cliente em Tucson. A viagem estava indo bem, até que cheguei a uma seção deserta no Interstate 10, uma área conhecida por sua solidão e vastidão. As estrelas brilhavam intensamente e a estrada estava silenciosa, com apenas o som do motor do caminhão quebrando o silêncio da noite. À medida em que eu dirigia, avistei uma luz estranha ao longe, um brilho azul esverdeados que parecia pulsar. Era como se uma luz estivesse se movendo rapidamente para o horizonte. Meu primeiro pensamento foi o que poderia ser um sinal de emergência. Então, decidi investigar. A luz estava cada vez mais brilhante e parecia estar perto da estrada. Ao me aproximar, o brilho revelou uma forma que eu nunca havia visto antes. Uma nave com um design arredondado e brilhante estacionado na beira da estrada. Era grande, talvez do tamanho de um ônibus, e sua superfície tinha um brilho metálico que refletia a luz das estrelas. Estacionei o caminhão a uma distância segura e saí para ver melhor. A nave estava silenciosa e não havia sinais de movimento ao redor. Eu estava cético, mas também curioso. A nave parecia ter um tipo de campo de força ao redor, com uma aura de energia visível em sua superfície. Decidi me aproximar com cautela, mantendo uma distância segura. Quando cheguei perto, percebi que havia uma escotilha na parte inferior da nave, ligeiramente aberta. Meu coração estava acelerado e a adrenalina estava disparando. Então, eu ouvi um som suave, como uma música distante ou uma espécie de zumbido vindo daquele aparelho. De repente, uma luz branca saiu da escotilha e eu vi figuras se movendo. Eram seres altos, com corpos esguios e roupas prateadas brilhantes. Seus rostos eram obscuros e indistintos, mas havia algo hipnótico nos seus movimentos. Eles se moviam de maneira graciosa e coordenada, como se estivesse dançando em um ritmo que eu não conseguia entender. Os seres começaram a se aproximar da escotilha e eu estava paralisado de medo e, ao mesmo tempo, fascínio muito grande. Um deles parecia ser o líder. Fez um gesto que parecia um convite. Ele estendeu uma das mãos para mim e eu hesitei antes de dar um passo em direção à nave. À medida em que me aproximava, a luz ao redor da nave parecia se intensificar e eu senti uma sensação estranha, quase como se estivesse sendo envolvido por uma energia protetora. Entrei na nave e fui recebido por um ambiente que parecia uma combinação de tecnologia avançada e conforto. As paredes eram iluminadas por uma luz suave e havia uma série de painéis de controle que piscavam com luzes coloridas. Fiquei fascinado. Em toda a minha vida eu nunca havia imaginado que algum dia isso poderia acontecer. O ser, que parecia ser o líder, começou a se comunicar comigo através de um dispositivo que traduziu seus pensamentos em palavras que eu podia entender. Ele se apresentou como Zorak, um explorador de um planeta distante. Zorak explicou que eles estavam em uma missão para estudar a vida em diferentes planetas e que a nave havia feito uma parada inesperada devido a um problema técnico.
O que eu estava vendo era um intercâmbio de informações. Zorak e sua equipe estavam coletando dados sobre a vida na Terra e a nave havia escolhido aquela noite para fazer uma pausa e observar a vida na estrada. Eles estavam fascinados pela vida dos caminhoneiros e pela importância das estradas na conexão entre diferentes partes do país. Eu fiquei em choque. Nunca imaginei que eu faria parte de algo tão extraordinário. Zorak, por sua vez, me contou que a nave era equipada com tecnologia que permitia observar o comportamento humano sem ser detectado, mas eles estavam experimentando uma abordagem mais direta naquela noite, e eu havia sido escolhido. Antes de continuar com essa história, eu já vou te pedindo para que, se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se no canal, vá deixando o like para não esquecer e o principal, compartilhe os nossos vídeos com pessoas que você sabe que gostam. Compartilhe nas suas redes sociais, isso vai ajudar bastante o nosso canal. Se você ainda não é um apoiador do nosso canal, abaixo na descrição desse vídeo eu vou te deixar uma explicação de como você pode ser um apoiador. Importante, você pode apoiar o nosso canal quantas vezes assim o desejar. Enquanto conversávamos, Zorak mostrou alguns dispositivos que eram usados para estudar a vida na Terra. Havia imagens e vídeos de diferentes locais do nosso planeta, e os seres pareciam ter um profundo interesse em entender a vida cotidiana dos seres humanos. Eles estavam particularmente interessados em como as estradas e o transporte moldavam a sociedade. Depois de algum tempo, Zorak me agradeceu pela minha cooperação e me ofereceu uma experiência única. Eles me mostraram uma pequena visão do que estava além da Terra, uma vista de outros planetas e galáxias que eu nunca havia imaginado. Era uma visão incrível, um vislumbre da vastidão do universo que me deixou maravilhado. Então, o líder se despediu e me acompanhou até a saída da nave. Antes de eu sair, Zorak me fez uma última oferta, um pequeno dispositivo que permitiria a comunicação com eles no futuro, caso eu desejasse. Aceitei o presente com um misto de empolgação e nervosismo, sabendo que aquela noite era especial, algo que eu jamais esqueceria. Voltei para meu caminhão meio atordoado e com a mente cheia de pensamentos sobre o que havia experimentado. A nave havia desaparecido no céu e a estrada estava novamente silenciosa e deserta. Enquanto dirigia de volta para Tucson, eu pensava sobre o encontro e sobre como a vida na Terra poderia ser apenas uma pequena parte de um vasto cosmos cheio de mistério. A experiência me deixou com uma nova perspectiva sobre o universo e a vida. Às vezes, as respostas para os maiores mistérios podem estar bem diante dos nossos olhos, apenas esperando para serem descobertas. E quem sabe quantos outros segredos ainda estão escondidos nas estradas que percorremos todos os dias. Quando compartilho minha história, alguns podem achar difícil de acreditar, mas para mim, a noite em que conheci Zorak e sua nave na beira da estrada é uma lembrança constante de que o universo é maior e mais misterioso do que qualquer um pode imaginar. E enquanto continuo minhas viagens, sempre olhando para o céu com a esperança de encontrar mais enigmas que desafiam a realidade e expandam a minha compreensão a respeito do cosmos. Fica na sua imaginação. Seria uma história de ficção ou uma realidade além do futuro?